em que o mundo e os mercados cada vez mais vêm se tornando digitalizados. Os certificados digitais possuem um papel já fundamental na economia brasileira, no dia a dia dos brasileiros, e com novidades que estão previstas para 2024. Novos padrões previstos para esse ano a serem implementados, se aproximando do modelo europeu. E que modelo é esse? Que padrões são esses? Para a gente entender essas mudanças e como os certificados digitais estão cada vez mais fazendo parte da nossa realidade, o Manhã Bandeirantes conversa agora ao vivo com o Marcelo Bus, ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia do Brasil, o ITI, e diretor de negócios e responsabilidades responsável pela área de identidade e assinatura digital na Dynamo Networks. Marcelo Bus, muito obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do nosso programa aqui. Muita satisfação poder estar conversando com vocês. Para a gente entender primeiro como funciona esse certificado digital, de que maneira ele traz alguma comodidade para o brasileiro e por que a tendência é que cada vez mais ele seja aprimorado aqui no país. Bacana, ótima a tua pergunta, Heitor, para a gente começar. O certificado digital ele é a maior ferramenta que o brasileiro pode ter para preservação e segurança digital sua própria, porque ele é uma criptografia, e a criptografia ela é utilizada em todos os sistemas de segurança da informação como uma camada de segurança. Ele é o núcleo dessas camadas, das diversas camadas de segurança que você pode colocar para garantir a segurança da informação digital eletrônica. E o certificado digital, que a gente chama aqui no Brasil certificado digital, né, ele é uma assinatura eletrônica qualificada. Ele faz autenticação em sistemas, ele assina e ele identifica as pessoas. Então ele é praticamente como se fosse um documento eletrônico. E tão legal essa ferramenta, ela tem algumas características que, por ela ser auditada e toda essa infraestrutura que lá na ponta culmina com o certificado digital na mão do usuário, ela tem auditoria, fiscalização e regulamentação do Estado. Inclusive é um modelo que eu acho muito salutar, onde o Estado apenas fiscaliza e a iniciativa privada, o Estado regulamenta e fiscaliza e audita se as operações estão ocorrendo, e a iniciativa privada tem livre mercado para competir e operar e fazer suas estratégias mercadológicas, respeitando os regramentos, respeitando tudo aquilo que é definido, inclusive em comunhão com entes da sociedade civil. Então, o certificado digital, que lá na ponta, depois de tudo isso que eu contei, você recebe um certificado digital, ele é utilizado para assinar notas fiscais, ele é utilizado para submeter o teu imposto de renda, o seu imposto de renda junto à Receita Federal, para autenticação no sistema, ele é o selo ouro do GovBR, do portal GovBR, começa com o certificado digital do ICP Brasil, depois eles flexibilizaram para outros, mas ele é o maior nível de segurança do ponto de vista de autenticação digital, autenticação eletrônica e de assinatura digital. É o maior nível de segurança. Ele tem, inclusive, Heitor, duas características que são muito boas. Primeiro delas é um documento assinado com certificado digital, segundo a lei, não pode ser repudiado. Você não pode repudiar um documento porque a assinatura foi assinada com certificado digital ICP Brasil, né? Nós estamos falando desse ICP Brasil. E a outra característica muito importante, que é o certificado digital, ele tem uma característica de inversão do ônus da prova, que significa que quando há um questionamento a respeito de quem assinou aquele documento, a pessoa que está questionando que deve dizer que não foi ela. Ela que tem que provar, diferentemente de outros sistemas, que você tem que, a pessoa que está questionando joga essa prova para outro provar, e aqui nós temos uma inversão do ônus da prova. Então, quem questiona a assinatura feita com o ICP Brasil, cabe a ela o ônus de comprovação. E é praticamente, a engenharia toda, ela é do certificado digital, ela é construída, isso internacionalmente, as boas práticas internacionais, para que não haja nenhuma assinatura eletrônica qualificada feita com certificado digital sem ter sido realizada pelo próprio dono desse certificado digital, pelo titular desse certificado digital, salvo que ele dê o certificado para outra pessoa e dê todas as suas senhas e contrassenhas e acesso e anuência, como se fosse uma procuração para que outras pessoas façam em nome de si. Mas tem um porém.
isso também pode ser caracterizado como falsidade ideológica. Então, por isso que eu digo, é o mais alto nível de segurança que se pode ter nesse mundo de autenticação eletrônica. Nós estamos conversando com Marcelo Buz, ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia do Brasil, o ITI, e hoje diretor de negócios e responsável pela área de identidade e assinatura digital na Dynamo Network. Participando conosco também desse bate-papo, o jornalista Gian Spaduzano, conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Gian. Bom dia, Heitor. Bom dia ao Marcelo. Eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta a ele também, que o certificado digital, Marcelo, traz inúmeros benefícios, isso ficou claro já na sua colocação inicial, né? Mas acho que a grande dúvida e muita gente ainda, muitas vezes, tem o desejo de ter um certificado digital, mas reclama do custo, né, para a emissão desse certificado digital. Na sua avaliação, o que poderia ser feito para baratear, enfim, tornar mais acessível o custo da emissão desse certificado digital? É possível algo ser feito nessa linha? Legal, Jean. Bom dia, primeiramente. Vamos lá. Essa questão do custo do certificado digital ela já é muito relativa. Vou lhe explicar por alguns motivos. Tá? O primeiro deles que eu elencaria. O preço do certificado digital ele já baixou muito. Hoje você consegue comprar o certificado digital abaixo de R$100 aí no mercado. Segundo, é um livre mercado. Então, os empresários do setor que definem seus preços de acordo com seus custos, despesas e lucros que precisam ter, né, que querem ter. Então, é um livre mercado. E há muita competição. São centenas, milhares de empresas que atuam nessa indústria de certificação digital. E terceiro aspecto que tem que se colocar também é que, além do preço do certificado digital nominalmente ter baixado, que antigamente realmente ele era R$300, R$400, hoje você compra abaixo de 100, você tem que considerar também todo o aspecto inflacionário, que também trouxe o custo relativo desse certificado para baixo. Mas mais do que isso, Jean, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: um documento assinado com certificado digital, ICP Brasil, ele pode substituir qualquer documento assinado em cartório. Então, se você for pensar que você vai assinar um contrato de 20, 30 laudas e vai no cartório reconhecer firma, quanto que o cartório vai te cobrar? O cartório esse físico normal que tem em todas as cidades do Brasil. Quanto que o cartório vai lhe cobrar de emolumentos? Aí compara o custo que você vai ter de deslocamento, eventualmente o custo que você vai ter de estacionamento, de tempo, e você substitui isso por um custo de 100, 120 reais por ano, em que você tem esse certificado digital que vai fazer todas e quantas assinaturas você quiser. Então é relativo. Talvez para você fazer uma única operação, seja caro. Agora, para quem já está no mundo virtualizado, já assina eletronicamente, se autentica nos sistemas governamentais com frequência, ele é um custo praticamente irrisório, é o custo de um cafezinho por mês, dependendo onde você tomar. Então, ele é relativo. Mas a sua pergunta, Gê, ela remonta de um histórico no consciente que realmente o certificado digital era algo caro no passado. Ele realmente foi. Mas ao longo dos últimos anos, especialmente após a minha gestão como presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, a gente começou a avançar com as regulações para permitir um ambiente onde as empresas pudessem competir com custos e despesas mais leves. E o principal de tudo que foi feito naquela época, nós possibilitamos a emissão do certificado digital por videoconferência, o que antes era só presencial. Então, hoje você tem um ambiente com mais níveis, com maior nível de segurança, inclusive por videoconferência, do que por presencial, e com custos mais baixos. Porque você está eliminando aquelas questões físicas de ter uma sala específica, de ter todos os equipamentos para você fazer o atendimento. E mais do que isso, economizando tempo, né? Pessoas que têm aí 6, 7, 8, 10 CNPJs, tinha que fazer 10 certificados por ano. Imagina esse empresário que tem um monte de certificados, um monte de CNPJs, ter que parar a sua agenda, a sua vida, seus negócios, para toda hora fazer emissão. Então agora faz o certificado de maneira rápida por videoconferência. Isso possibilitou que o custo baixasse bastante. E o número de pessoas que estão obtendo o certificado digital aqui no Brasil vem aumentando ano a ano? Quais são esses dados que nós temos isso atualizados?
Sim, é uma indústria de muito sucesso. Ela tem apresentado crescimento estável acima de 2 dígitos, 23, 25, 24% anualmente. Então, só que mesmo assim é um número insuficiente o total de certificados diante de toda a população brasileira. Nós deveríamos estar aí falando de pelo menos a população economicamente ativa, todos eles terem o certificado digital. Eu defendo que isso deveria ser uma política de Estado, inclusive. Países menores, quando se fala de digitalização do governo, se fala muito na Estônia. A Estônia fez isso, todos têm certificado digital nesse modelo, né? A Europa está avançando para isso também, para todos terem seu certificado digital qualificado. E aqui no Brasil seria a solução. Se você pensar que tem um estudo, 5 dias de fraude no INSS seria suficiente para custear a emissão. 5 dias de fraude, então tem 365 dias o ano. 5 dias são suficientes para custear a emissão do certificado digital para todo cidadão brasileiro. E isso teria fatalmente, mas assim, sem medo de errar, um declínio vertiginoso nas fraudes que são realizadas por meio eletrônico. Onde tem, Jean, as aplicações que usam certificado digital como metodologia, um método de autenticação e assinatura, elas possuem um baixíssimo nível de fraude e um altíssimo nível de segurança digital, né? Tanto que é utilizado pela Receita Federal, todas as notas fiscais, você não ouve falar de nota fiscal fraudulenta. Você pode emitir as notas fiscais com informações erradas, isso é outra coisa, mas fraude de nota fiscal não tem. Você não tem notas fiscais fraudulentas, elas são facilmente reconhecidas. Semana retrasada, por exemplo, ou passada, houve uma notícia até da minha terra, no Rio Grande do Sul, uma notícia de que se encontrou lá uma quadrilha falsificando carteiras de motorista, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e o próprio fraudador, quando ele vendia, ele dizia, não, essa carteira aqui, ela só vai até aqui, ela não está no sistema, ela não consegue, ela é um documento físico que é para você ali mostrar e pronto. Se for fazer uma pesquisa nas informações, não vai passar esse documento. Por que não passa? Porque no verso da carteira CNH, ali tem um QR Code, aquele QR Code, ele remete que aquele documento, quando emitido, ele foi assinado eletronicamente com certificado digital ICP Brasil pela autoridade. Então é impossível outra pessoa assinar em nome dessa autoridade que é a que tem o mandato para expedir esse documento CNH. Então, onde se utiliza isto, se tem um declínio de fraudes tremendo. É uma ferramenta que está subutilizada aqui no Brasil. 11h25. Quero agradecer ao Marcelo Bus, ex-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação do Brasil, o ITI, atualmente diretor de negócios e responsável pela área de identidade e assinatura digital na Dynamo Networks, falando sobre os novos padrões da emissão de certificados digitais no Brasil e, mais do que isso, explicando isso que para muita gente é uma novidade, mas que é o que tudo indica, vai fazer parte do nosso dia a dia no futuro. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Aqui, ainda tem um minutinho, eu sei que é ao vivo, posso falar um minutinho? Claro. Ano que vem, perdão, nós já estamos em 2024, agora em fevereiro, Jean e Heitor, vai haver a decisão de uma nova cadeia criptográfica, que é quando o Brasil precisa decidir qual é o modelo do certificado digital para o futuro. E esse é um debate muito importante que precisa ser feito por toda a sociedade, porque, como eu disse, abrange judiciário, abrange nota fiscal, abrange todos os empresários, os médicos utilizam o certificado digital, os enfermeiros vão utilizar. Então, esse debate acerca da nova cadeia criptográfica, vai definir as regras do novo certificado digital, que vem a partir de fevereiro deste ano. É muito importante que a sociedade debata isso com profundidade para a gente entender qual é o modelo de segurança eletrônica que a gente quer oferecer para os cidadãos brasileiros. E já fica aqui o convite para abordarmos ainda mais esse assunto conforme essa discussão for avançando também no âmbito nacional. Combinado, Marcelo? Obrigado, Heitor. Obrigado, Jean. Um abraço Obrigado, Marcelo. A todos os ouvintes.